Quem gosta de futebol, imagina um jogador do passado que tinha características do Kanté, Pogba, Zidane e Modric. E pensando nos dias atuais, mesmo que seja incomparável, mas pensando nos dias atuais, no Brasil, Andréas Pereira e Richard Rios. Imagina esse jogador com todas essas características, com todas essas qualidades, com todas essas valências. Jogou no Rio Grande do Sul, jogou no Brasil, jogou na Itália, jogou extremamente bem em todos os clubes pelos quais defendeu. Hoje nós estamos entrevistando esse jogador. E eu costumo dizer que ele era um atleta volante, que depois se transformou em meia, mas sempre preservou a sua característica de volante. E como volante ele jogava o grosso e jogava o fino. Quando jogava o grosso, parecia estar vestindo jeans com blazer. E quando jogava o fino, parecia estar vestindo smoking. Bom, boa noite a todos. O convidado do Fernando Carvalho Convida hoje é simplesmente Paulo Roberto Falcão, grande ídolo colorado, rei de Roma, com trajetória brilhante por onde passou. E hoje nós vamos comer uma carne aqui, Falcão. Que vai bom. Conhecer. Né, Mas é famoso, hein? O churrasco é famoso, hein? Vamos ver se eu aprovo. Eu sei que tu gosta de carne bem passada. Que é um problema, é passador, né? Né? Isso é um problema passador. Mas a costela, olha só a costela ali, ó. Já dei. Carne gaúcha. Eu sou assim, um incentivador para os churrascos da carne gaúcha. Carne que é feita aqui no Rio Grande do Sul, que é produzida aqui no Rio Grande do Sul, que é a melhor carne do Brasil, comparando com o Nordeste. Tem a carne uruguaia, que também é muito boa, mas eu acho que a carne gaúcha é a melhor. Então, nós vamos fazer um churrasco de carne gaúcha hoje e vamos falar sobre futebol. E vamos falar... O Fernando é famoso em churrasco, já me disseram, chegou até em Brasília essa história. Eu vou ver se é isso mesmo. Bom, tu acompanhou uns 15 anos atrás as viagens a Brasília, com o Colombo, com o Ferrão, com o Paulo Costalete, né? Que eu levava a carne daqui para fazer com eles lá. Mas hoje, Falcão, nós vamos falar sobre, na minha avaliação, o maior time da história do Inter. Nós somos campeões mundiais, somos campeões da Libertadores quando eu estava no clube, mas o maior time do Inter, para mim, é o time de 76. Acho até que maior que o teu time, que nunca perdeu. Sim. Eu acho que esse time tinha mais jogadores, tinha mais atletas de qualidade, um jogador por posição de seleção. A zaga era Figueiredo e Marinho. E eu quero abordar duas coisas, né? Principalmente essas duas coisas. A chegada do Darío, que veio em troca do Ramon, e a saída do Flávio, né? A saída do Flávio, que era o 9 anterior. E quero abordar também aquele futebol da Holanda que o Marinho trouxe, né, como tendo participado do Barcelona com o Rinus Michel, ele trouxe aquela ideia de fazer o abafa, de fazer... Eu queria saber sobre isso. Isso foi a grande novidade, né? A grande novidade daquele ano. E para te lembrar, o Inter naquele ano, ele perdeu uma vez para o Corinthians, né? Inclusive tu fizesse gol contra o Corinthians e contra o Palmeiras, tu fizesse 4 gols naquele ano. Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians e Botafogo, e o Atlético Mineiro. O famoso gol do Atlético Mineiro. 76. Então vamos começando por aí. Sim. Né? O que tu te lembra daquele time? Tu também tem a impressão de que foi o maior time da nossa história? Mas o time do Internacional, ele tinha assim, uma bola aérea absurda, defensivamente e ofensiva, porque tinha Cláudio. Tudo acima de 1,85 m. Figueiredo. Que é a minha cartilha, né? Sim, Marinho. Aí tinha o Escuro também. Escurinho. Escuro entrava, né? O Escurinho tinha uma jogada que Figueiredo, que era no escanteio que o Valdomiro batia na primeiro pau. Eles trocavam. Os dois que de repente Figueiredo era o primeiro pau e o Escurinho o segundo, mas eles para confundir a zaga. E dificilmente se marcava, porque eram dois caras que se cabeceiam bem. Aí tinha depois no meio, eu, que era um grande cabeceador, mas era alto, e tinha o Flávio, no caso do Darío, em 76, que também tinha um potencial de cabecear. Então, um time que tinha bola aérea ofensiva e defensiva, marcava bem. Mas a grande novidade na parte da preparação física, o time foi top, né? Gênio da preparação física. Porque não tinha nada que se tem hoje, secar... não tinha essas avaliações de hoje. Ele era genial. Ele era preparador físico e nosso time corria muito. Ele era muito forte fisicamente. Era um time que já marcava na história porque era um time muito bem condicionado fisicamente. Mas a grande novidade foi a linha de impedimento também. O abafa, que ele trouxe do Rinus Michel, do Barcelona. Ele tinha algumas coisas engraçadas, que a gente treinava e escolhia uma palavra. Cada jogo tinha uma palavra. Eu me lembro assim, que uma delas foi sabiá.
Então, E quem pronunciava a palavra era o Marinho que puxava, Marinho, né? sim, Marinho, o Figueiredo, enfim. Então, e o Matheus, a falta lateral, assim, olha o Sabiá, já sabia que nós íamos sair, né? Que era uma maneira de alertar, ó, vamos sair. O Vacaria sempre ficava, nós íamos puxar o velho Vacaria junto. Mas assim, isso era uma jogada muito forte, e a saída era perfeita, né? Hoje em dia não pode fazer isso, que se entrar alguém de trás, a bandeira não levanta. Porque na época, relembrando para os nossos telespectadores, ouvintes e seguidores, naquela época o impedimento era para qualquer jogador. Sim. Hoje é só para o jogador da bola. Sim, só quem recebe a bola fica impedido. Na época, qualquer jogador impedido já marcava, então dava para fazer aquele abafo. Nós vamos mostrar a produção, o Fred vai produzir para nós. Fred, cuida aí. Lances da Holanda e lances do Inter, né, com a saída em busca de deixar o adversário em impedimento. E alguma Copa dessas tem uma jogada da Holanda contra o Uruguai. Uma bola, o Pedro Roth, que foi dos maiores que eu vi, o gol dele lá longe, está no meio campo, e o gol do Holanda aqui, o gol do Uruguai aqui. Ele domina o peito, bota na coxa, quando ele baixa, todo o time do Holanda em cima. Era uma coisa linda, ela só fez isso muitas vezes, né? Mas tinha essa situação, né? Se a gente saísse para marcar, alguém tivesse a bola, a gente só saía se esse jogador dominasse a bola e baixasse a cabeça. Nós não saímos com o cara com visão, porque aí o cara tem visão. Mas quando atrasava, saía todo mundo, e a gente dizia o seguinte, olha, se desse uma falha qualquer, ou passa um, ou passa a bola. O cara que não vai passar os dois. Então a gente bloqueava o cara da bola, mesmo que fizesse a falta. E era muito ensaiado isso, muito. E o Marinho gritava e puxava, que foi a grande novidade no Brasil naquela oportunidade. Essa saída de impedimento e o abafo. Nem sempre se fazia o abafo para ter impedimento, mas para encurtar o campo. E aquilo ali foi uma coisa... Foi inovadora, fantástica. Né? E o Manguinha já saía um pouquinho. Ficava um pouco adiantado. Saía para... E o time era brilhante. Era o Banco, Cláudio, Figueiredo, Marinho, Vacaria. Caçapava, Jair, nesse momento que o Paulo César estava lesionado, então jogava Jair contigo. E na frente, Valdomiro, Dario e Lula, que era mortal. Inclusive no Grenal do Octa, também nós vamos fazer 50 anos do Octa, que ninguém ganhou na vida, né, e vamos fazer 50 anos do título de 76. Né, do nosso segundo título, que tem o nosso maior time, na minha visão, com respeito a outras diferença, opiniões. Você vê que 75 era o Flávio. Então saiu e entrou o Dario. O quarto zagueiro era o Hermínio Pontes, 75, saiu e entrou o Marinho. Eu tenho dificuldade de saber se houve alguma outra troca nisso. Era o mesmo time praticamente. Não houve troca. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Não, a sequência, né? E se tu pegar esse time brilhante em 76, em 74, ganhou o Campeonato Gaúcho com 0 pontos, quando se contava o ponto perdido e não o ponto ganho. Né? Nós vencemos todos os jogos. E era esse time, mais ou menos esse, com o Hermínio, né, de zagueiro, né, com o Paulo César contigo, com o Escurinho. O Escurinho jogava de titular nesse momento, e o centroavante era o Sérgio Lima. Sim. Falo com ele seguidamente, Sérgio. Ele sempre sei que ele diz... Ele disse, pergunta quem gostou, eu digo, o que tu é? BX, ele disse. Porque estava só assistindo vezes ex-campeão, ele jogou só na segunda parte. Gente boa, Serginho. Muito bom. Eu nunca mais soube dele, né? Ele veio do América do Rio, emprestado durante o ano, e aí, porque o Claudemiro estava sempre gordo, né? Então o Sérgio Lima acabou jogando, embora o Claudemiro fosse... E era veloz. Foram os Estados Unidos, agora está de volta em São Paulo, o Sérgio Lima. Bom, aí na sequência, 75, que foi o nosso primeiro título. 74 já beliscou, né? Sempre beliscou. E te lembra que houve falha de arbitragem, lá, aquele jogo com o Palmeiras, né, que teve erro de arbitragem do Ney, gol do Ney. Do gol do Ney, que estava impedido, que naquela época não tinha VAR, mas senão, né, hoje seria marcado e a gente poderia ter ido adiante. Então, realmente foi o grande time. Mas em 76, o acréscimo, além do Marinho, que foi um grande acréscimo, foi o Dario. Né? Nós trocamos o Flávio pelo Ramon, né, que veio do Sport Recife, que veio do Santa Cruz. E aí o Dario jogava no Sport Recife e nós trocamos o Ramon pelo Dario, né, e o Dario entrou como uma luva. Eu lembro do primeiro jogo do Dario, um jogo do Inter com o Sportivo, foi 2-0, e o Sportivo ficou, 30 minutos sem passar do meio campo. Né, e o Inter depois fez os gols e passou a tocar a bola. O Flávio, assim, o meu pai trouxe no São Paulo para o Corinthians, que eu morava lá, e na época do Pelé.
E o Flávio estava centroavante do Corinthians. E aí, muito tempo depois, eu perguntei para ele, né, lá, o senhor torcia para o Corinthians? Não, torcia para o Santos do Pelé. Pois é, filho, esse era o problema. O Santos tinha o Pelé que não dava para torcer contra. E o Flávio foi ídolo no Corinthians. Foi ídolo no Corinthians e goleador com o Pelé, né? Exatamente. Goleador com o Pelé. É, então ele era um cara... Ele tinha uma capacidade dentro da área, assim, absurda. Aquele giro dele era mortal. Giro, a capacidade de... A bola, o Dario tá onde... Não, a bola... Ele sabe, né, que a bola vai. E tem um jogo contra a Portuguesa também, que esse tempo eu recebi, que eu entro pela esquerda, cruzo na cabeça do escuro cabeceia, na cara do gol aqui, e normalmente a bola ia entrar, não, deu na trave, voltou no pé de quem? Do Flávio, pum pra dentro. Não, aquele gol do Grenal, o Grenal do Hepta, Que ele aquela virada que a bola pegou no peito do Picasso, sobrou dentro da área e ele deu aquela virada. Gol contra o Juventude também. Esse do Juventude eu não me lembro. Não, bateu de virada e fez o gol, aí foi que foi para a final com o Grêmio. Eu vou começar aqui o nosso churra, né? Senão, primeira coisa, eu vou botar um avental aqui para não me sujar, né? Mas o time de 76 era um time pesado, né? Pesado. Na minha seleção de todos os tempos, tem uns 6 daquele time. Depois, claro, teve jogadores... Sim, o lateral esquerdo do Vacaria eu coloco como uma lembrança, o Kleber, eu boto junto com o Kleber, que foi um grande jogador. Para mim foi eu coloco o Klemer eu coloco o Klemer e o Manga, porque o Klemer foi fundamental naquele título mundial, então eu coloco os dois. Né? Depois tu e Paulo César, o Fernandão, D'Alessandro, Valdomiro e Claudio Miro. Eu tenho uma paixão pelo Claudio Miro, né? Mas poderia ser o Lula, né? Sim. Poderia ser o Lula. E se o Nilmar tivesse jogado mais tempo, ele poderia estar nessa seleção. Mas eu defino dessa maneira. O Claudio Miro, estudamos juntos no La Salle, em Niterói. Ele começou com 17 anos no Internacional. Né? Sim, era o bigorna, né? Tinha muito arranque, né? Tinha força, tinha qualidade. Tu deixou o Mário Sérgio de fora. Deixei. Mas eu acho que o Mário Sérgio... Hein? Isso para mim foi tecnicamente era muito... Não, tecnicamente, mas... tem que escolher um, né? Tem que escolher, né? Como é que tu vai? Imagina assim, eu não coloquei o Tinga, eu não coloquei o Magrão. O Magrão, eu queria 5 Magrão no meu time. Né? Tem a história boa do Magrão com o Mário Sérgio, tem uma história muito boa que tu vai gostar. O Mário, quando era comentarista... Produção? Metia o pau no Magrão, como comentarista. Aí ele saiu da televisão e foi trabalhar no São Caetano. São Caetano. E o Magrão estava lá. Quando ele chegou, o Magrão pediu para falar com ele. Zé, o que tu queria? Não, como eu sei que você não gosta de mim, comenta assim, falando mal de mim, vou pedir para ir embora. O que o senhor acha? Não, eu não gostar de ti como comentarista, como treinador, tu é titular e capitão do time. O Mário era brincadeira. Né? Esse é eu. Mas sabe que quando o Mário treinava o Inter, aí eu estava lá, ele ligou pro Magrão para saber em quem ele podia confiar. E aí o Magrão disse, pode falar com o Bolívar. E aí o Bolivão virou o capitão do time, aí ele tinha a relação dele, era com... Jogamos juntos, eu e o Bolívar, pai do Bolívar, na seleção. Seleção olímpica. Aquela seleção foi a tua primeira aparição, né? Pelo menos para mim, né? Não, eu te acompanhava. E até na preliminar da seleção, tá falando? A preliminar da seleção foi 2-0, que jogava o Ashton, jogava Rubem Galax, Falcão e o Ashton, jogava Pedrinho, Manuel e Dirceuzinho. Sim. A defesa jogava Osmar Guarnelli e Abel. O Bolívar era a reserva, o lateral esquerdo era o Celso e o direito era o Terezo. Sim. E o goleiro era o Nielsen. Sim, e tinha o Fred, zagueiro, que era titular. A Luiz e Fred titular do Flamengo. Sim, a Luiz e o Fred irmão de criação do Paulo César Caju. Sim. Né? E esse time era bom, mas só que nós chegamos lá para jogar. Jogamos juntos no campeonato de Cannes, nós somos campeões. Tá? E jogamos a Argentina na final. Mas na Olimpíada, nós chegamos, não podia jogar profissional. E países europeus, lá do Sudeste Europeu, jogavam os caras com 30 anos. A cortina de ferro não tinha. Não tinha. Todo mundo era amador, né? E nós não, tudo é gurizada saindo dos juniores na época. E a derrota em Munique, que deu aquela questão lá com os israelenses, foi nesse momento que vocês foram, né? Foi. E eu lembro que o último jogo a gente perdeu para o Irã. Olha só, 1-0. Mas aí tá todo machucado, tal, são só 18 jogadores. Mas o primeiro jogo foi contra a Hungria.
Não, com a Dinamarca, o centroavante era o Simons, titular do Barcelona. O time da Hungria tinha o goleiro e eu acho que era o Dunay, que era o centroavante também da seleção principal. O time deles era tudo principal. E eu vivi isso, porque eu estava chegando, essa confusão, eu cheguei perto de onde é que estavam os caras presos, os caras de máscara, e eu até bati umas fotos de longe, meio com medo e tal. Isso foi de 5 para 6 ou 6 para 7. Não, 5 para 6. Dia 6 nós pegamos o avião e viemos embora. Chegamos no Brasil dia 7 de setembro. Então eu vi assim de longe essa história. Na época, todo mundo ficava na vila. Era a coisa mais linda. Todos os países ficavam na vila. Então tu encontrava todo mundo, e tinha uma boate final das 7 à meia-noite, então se encontrava lá, enfim, cada um com suas manias, com as suas danças. E eu lembro que aquele dia que aconteceu isso, ninguém saiu na rua. Foi um negócio muito forte. Muito violento. E os caras que entraram, que fizeram isso, se inscreveram como atletas, né? Bom, vou pedir para o Fred, da nossa produção, para colocar, nesse momento, a foto da seleção olímpica brasileira de 72. 72. O Falcão jogou pela primeira vez com a aparição. Eu já conhecia porque eu acompanhava o jogo de júnior. Aquele time de júnior nosso foi um de mais qualidade, né? Tem o tio Sedenir, né? Vamos lembrar aqui, os goleiros. O goleiro era tinha o Cláudio, Jânio, Cláudio Bertolucci e o Jânio, né? Tinha o Dorival, Silvio. Tinha o Norival. Silvio também, lateral. Silvio. Sedenir, João Pedro. E o Escurinho irmão do Escuro. Aí tinha tu e o Clóvis. Sim, às vezes o ataque era o Pedrinho, Jair, Manuel e Soares. Depois entrou o Manuel, acho que subiu, entrou o Marco Antônio. O Marco Antônio, exatamente. O Manuel subiu mais cedo, Sim. Contigo, né? Sim. Subiu contigo. E o teu reserva era o Máximo. Sim, Máximo, jogar bem. Um volante também magrinho, alto. Grandão, né? Eu me lembro esse time perdeu a final do Campeonato de São Paulo, aquele campeonato, porque absurdamente perdeu o jogo. Perdeu acho que 1-0, 2-1 pro time do Nacional, que depois colocou o Toys, o goleiro do Palmeiras. O Nacional naquela época era um time tinha uma categoria de base perdeu, aí tivemos um baque, porque o João Pedro não pôde jogar esse jogo, que era o quarto zagueiro, que teve um problema de coração, depois nunca mais jogou. Uma figura maravilhosa, que mora em Montenegro, está em São Paulo, vendedor de bolsas, manual de sapatos, maravilhoso. E aí entrou o Walter Badben, que era o quarto zagueiro. E esse jogo, essa história do jogo nos afetou um pouquinho, porque ele não pôde jogar esse jogo. Mas esse time chegou na final? Perdeu para o Nacional. Chegou na final. Eu não me lembrava disso. Perdeu para nós. Empatamos 1-1, depois eles fizeram 2-1. Chegou na bom. Mas falando em seleção, Falcão, vamos entrar num assunto de seleção da época, quando tu foi treinador da seleção, e na tua convocação tu descobriu, eu não sei como é que era o teu scout na época, é totalmente diferente de hoje, mas tu descobriu vários jogadores que se tornaram campeões depois. Tu te lembra bem de quem eram eles? Cafu, Márcio Silva, Márcio Santos, Mauro Silva, Leonardo, que tinha 19 anos. O Leonardo lateral esquerdo. Que não foi... Tinha o Mazinho, né? O Mazinho que jogou no Inter depois. Jogou no Inter, que jogava, esse era um negócio, jogava no Bragantino, junto com o Silvio na frente, Bragantino do Vanderlei, Luxemburgo. Quem mais? Um monte que não foram depois. O Kleber, zagueiro do Palmeiras, multicampeão. O Adilson, que jogou no Grêmio, no Inter, que eu trouxe. Jogou no Inter contigo também. Eu trouxe ele para cá. E sempre digo para os caras, como é que o Internacional perdeu a oportunidade de ter uma zaga Gamarra e Adilson? Ele veio e foi para o Grêmio. Por causa de 10 mil dólares na época. Não bancou, mas só que ele tinha tido uma lesão séria no Cruzeiro. Teve, mas eu busquei ele depois da lesão. Ele veio depois? Claro, eu falei com ele e liguei para o Enio Andrade. Uma figura que eu adoro. Ele, digo, seu chefe, ele tinha treinado no Cruzeiro, estava treinando. E aí, não, Paulo, pode pegar, está curado. Aí liguei para e aí, Edilson, pode levar, professor. Eu levei, ele jogou muito no Internacional, muito. Qualidade absurda. Jogou demais. Depois no Grêmio ele jogou mais ainda. Não, e aí jogava já se protegendo, o Grêmio tinha meio campo que protegia a zaga, né? E Kleber, multicampeão, zagueiro do Palmeiras. Clebão, né? Clebão. Quem mais? Luiz Henrique, que saiu da Bahia para jogar no Monte Carlo. Quem mais? Eu coloquei na época o Denner. Quem era o goleiro? O goleiro era o Tafarel. Na Copa América era o Tafarel. Eu levei o Sérgio, que depois ele veio para o Internacional, e o terceiro na Copa... o Sérgio... Sim, o goleiro. O cabelo... Sim, que era um cara experiente. Isso, jogou muito Santos. E eu levei também um terceiro goleiro novo, porque eu dizia assim, se o Tafarel tiver algum problema, eu boto o Sérgio, também tem experiência, mas eu tenho que preparar alguém.
e coloquei o Ronaldo com 20 anos na seleção. O Ronaldo do Corinthians. Para ser o terceiro, para ir. Então, assim, tinha mais o Denner. O Denner eu coloquei dentro de Buenos Aires contra a Argentina. Estava perdendo 1-0, eu coloquei o Denner. Ele entrou e fez a jogada do empate. É uma pena ele ter morrido. Ele ia ser um grande jogador. E era um absurdo, que a velocidade... Aqui no Grêmio ele jogou muito, no Vasco ele jogou muito. Muita velocidade. O que mais que eu convoquei? Porra, tinha um monte, né? E o Cafu tu convocou para que posição? Lateral. Porque ele jogava, ele era múltiplo. Jogava nas duas, lateral. Às vezes hoje ele no meio campo, mas ele é mais para lateral. Esse foi um grande achado. E os caras, a maioria estava na Copa de 94. Aliás, todos estavam. Parreira dizia, pô, eu tenho que agradecer o Paulo, porque ele chama de Paulo, porque ele fez um laboratório nos meus 6 meses, né, para ver quem é que tinha perfil para a seleção. E depois eu trouxe os caras de fora. Só que os caras de fora... Tu entrou no lugar do Lazzaroni? Do Lazzaroni. Lazzaroni, que eu não achava tão ruim aquele time do Lazzaroni. Teve aquele lance com a Argentina ali, que o Canija fez o gol, mas eu não achava o mau treinador. Esse jogo aí, o Dunga deu uma cabeçada na trave. Estava 0-0. O Dunga entrou na cabeçada na trave, era o gol de 1-0. E essa marcação nossa, em cima nós jogamos 3 zagueiros. Eu lembro sempre que o Canija veio, e quando tem 3 zagueiros, Maradona com a bola passou no meio do alemão e do Dunga, né, entrou e ficou aqui, 13 mais o Canija, e ele com a bola. Que eu ensino no meu time. Cara, o Canija veio para cá, esse zagueiro vai com ele. O Canija recebeu Foi no Maradona. O Maradona jogou sozinho. Quem vai no Maradona é o líbero. O Maradona naquele jogo só fez uma jogada. Bastou. Não, mas o craque é assim, né? O craque é assim. Produção, lenha, por favor. Seguindo nesse tema seleção, nós temos uma Copa do Mundo, né? E o nosso treinador é teu cordial amigo. E não podia ser a melhor escolha, eu acho. Eu também achei uma ótima escolha, só que o Brasil, o povo brasileiro e a crônica esportiva brasileira não gosta de futebol pragmático, e ele tem um futebol pragmático, né? Como é que tu enxerga isso? Ele fez uma frase em uma dessas entrevistas dele, logo nisso que ele chegou, que acho que 2 jogos não tomou gol, alguém elogiou por tua defesa bem formada, tal, aí ele assim, não esqueça que eu sou italiano, né? Historicamente a Itália se fecha bem, né? Sim, Catenaccio. Mas ele tem muita qualidade. Ele sabe levar o jogador. Ele entra no vestiário, não entra qualquer um, né? Entra uma história atrás dele de vitórias. Essa é a grande diferença, né? E ele, além dele ter treinado muitos jogadores brasileiros, mas muita gente. Então ele conhece a cabeça do jogador brasileiro, ele conhece, né, e gosta. Quando eu cheguei lá, ele também tinha vindo do Parma, tinha acho que 21, nós temos aí 6, 7 anos de diferença. E ele cantava... Ele é mais jovem que tu. Ele tem 66, eu acho. Eu tenho 72. Mas eu lembro que ele cantava música brasileira, uma música que ele cantava que era do Charlie Brown. Ei, meu amigo, Charlie, no italiano, né? E eu cantava o Champanhe, porque naquela época o intercâmbio musical tinha parado. Diferentemente que tinha lá atrás, que o Tolkien cantava, um monte de gente. Parou completamente. E ele lembrava disso, e eu lembrava da Champanhe. E ele sempre teve brasileiro no time dele. O Real Madrid tinha quantos, pô? Rodrigo, um monte. Milan, então, tinha um monte. Então ele gosta e sabe a cabeça do jogador brasileiro. E ele tem umas sacadas boas. Vou contar uma dele, que para mim tem muito a ver com o Lidholm, que foi o nosso treinador quando nós jogamos, o sueco, que jogou na seleção da Suécia. Não, o Lidholm jogou na seleção de 58 da Suécia. E fez o gol. Fez o gol contra nós. Ganhando 1-0, o gol foi dele. Ele era uma figura. E o Ancelotti segue muito esse estilo. E o Deco foi lá no Santos, conversar comigo com o presidente, que ele queria levar um jogador para o Barcelona, o Jair, o zagueiro. Aí, enfim, estava conversando, e aí não sei porque pintou a história do Ancelotti, né? Pô, Ancelotti, joguei com ele, acho que no Chelsea, e eu tinha a proposta da Itália para ir para a Itália, e ele, não, fazer o quê na Itália, cara? A Itália é muita marcação, tu não vai jogar na Itália, é muita marcação, e o futebol de marcação, de fechado, tu não vai jogar. Me convenceu que eu não tinha que ir para a Itália. Domingo seguinte, tinha jogo, ele me botou no banco. Pô, na segunda-feira eu fui cobrar dele. Pô, chefe, só disse que não era para mim, que eu sei. Joguinho de ontem.
Ah, não, jogo para ti é o dia da semana que vem, que é clássico. Esse é jogo para ti. O que tu fez? Rir, né? Esse é o Ancelotti. Ele sabe levar. Como é que vai criar uma polêmica com o cara se o cara te responde? Não, domingo tu está escalado, que é contra o Liverpool. Esse jogo já está joguinho para ti. Não, mas dá para ver. Quem consegue o que ele conseguiu, né? Ele é bom. E ser unanimidade onde passa, deixar saudade onde passa. E ele simplifica, Fernando. Ele simplifica. É uma coisa que eu. E até eu faço isso, penso isso. Tu tem que montar um time em base às características que tem dentro do grupo. Não adianta inventar, né? E ele faz isso com uma capacidade. Um dia eu perguntei para ele, eu noto que o time não marca, não faz pressão na saída da bola, né? Eu falei, eu não faço pelo seguinte, eu tenho no meio campo 2 jogadores, o Modric, isso faz anos, né? O Modric e o Toni Kroos, o Fernando ia adorar esse cara jogar bola. Esse era brincadeira. Eu errava passe, longo, curto, longo. E eu tenho 2 caras que já têm mais de 32 anos, e eu tenho o Vinícius, com a velocidade, mais o Rodrigo. Então, se eu marcar na frente, primeiro que eu vou ter esses 2 jogadores, eu não vou ter condições de mantê-los durante todo o jogo, porque com essa pressão eles vão cansar. E eu vou perder a minha jogada mais forte, que é a bola longa no Vinícius. Então eu tenho que vir... Que, com espaço ele é mortal, né? Para dar o espaço para ele. Simples, né? É simples isso, né? Então a defesa não jogava muito na frente. Diferentemente, por exemplo, se tiver o Guardiola, a defesa do Guardiola jogava na frente, né? A defesa do Liverpool, do Klopp, jogava lá em cima na linha. Quer dizer, ou se tem jogadores velozes do outro lado, tu pode complicar, mas os caras marcam, não são os 4 na frente. Os caras do meio e da frente dificultam que o adversário consiga meter uma bola, porque a marcação é muito forte, mas é muito na frente. Ele faz o meio termo, a defesa dele não está muito na frente, não está atrás, mas também está... E essa é a vantagem. Ele faz um time de acordo com os jogadores que ele tem. Que é o ideal. É o óbvio, né? É o óbvio. É. Agora, o que eu te falei antes, eu não sei se essa característica... que o brasileiro gosta de dominar o jogo, gosta de futebol bonito. E o dominar o jogo hoje é pressionar o adversário. Quando isso, a diferença do Felipe Luiz, que está saindo agora com o português lá do Palmeiras, o Abel Ferreira, é exatamente isso. O Abel dá a bola para o adversário e contra-ataca. E tem um time forte, tem 2 centroavantes, e bola aérea. Sim. Não é bonito o jogo. O futebol do Flamengo é um futebol bonito. Mas daqui a pouco tu toma uma porrada. Ele consegue, o Ancelotti, porque ele tem... Vamos aqui pensar alto. O goleiro deve ser o Alisson, né? Lateral direito Militão. Uma pergunta que o pessoal pediu para eu fazer para ti. Qual seria o teu time? Eu não sei, eu vou dar o time do Ancelotti, tá? Que eu acho que pelo que eu vejo nos jogos, eu não falo com o Ancelotti, eu só mandei uma mensagem para ele, fiz um comentário em cima daquilo que falaram dele lá naquela reunião. Lá, sim, que foi horrível. É horrível. Que coisa horrível. Né? Mandei ele, pô... Solidariedade, né? Mandei para ele, pô, Paulo, muito obrigado, um abraço, enfim, não falei, mas faz horas que eu não falo. Mas pelos jogos, pela característica que eu vi muito tempo, o Real Madrid dele, o Milan, eu acho que ele joga com o Militão, se conseguir recuperar, o Marquinhos Gabriel, do Arsenal, e na esquerda eu acho que ele vai com o Alessandro, que é o do Flamengo. Ele tem os 2 volantes, que é o Bruno e o Casemiro. Acho que a frente dele é o Estevão, ele faz um 4-4-2, o Estevão, o Vinícius no meio, e na esquerda seria o Rodrigo, mas que se machucou deve ser o Martinelli do Arsenal. Eu acho que vai ter que achar alguém com o Vinícius, que eu acho João Pedro. Que hoje é o João Pedro ou o Matheus Cunha. Tá, eu concordo. Torcendo para o Neymar, que eles possam se recuperar. A propósito, o que tu acha dessa história do Neymar? Tu acha que tem espaço para ele? Com todo esse desregramento profissional dele? Mas assim, a vantagem é que o Ancelotti não sofre pressão. Tá? Esse ele está vacinado. Mas eu acho que nem do Neymar, né? Não, de ninguém. Mas eu acho que eu gostaria de ver o Neymar, se jogar 80% do que jogava, me serve. Porque ele tem muita qualidade, muita qualidade. Mas assim, então na minha avaliação, ou ele põe o Matheus Cunha, ou ele põe se o Neymar estiver bem. E o João Pedro, eu vi ontem, ele foi o atacante que mais gols fez na Premier League até nesse ano, sem cobrar pênalti, que é uma vantagem para quem cobra pênalti. Então, eu acho que esse time deve ser esse 4-4-2, alguma variação para, se for marcar na frente, 4-2-4. Mas ele tem jogador, né, Fernando? Ele tem do meio para frente. Ele tem muito jogador. Jogadores que a gente não tem o costume de estar assistindo toda hora, porque são de fora, mas são muito bons. Esse João Pedro é maravilhoso. Sim, que jogador bom outro quarto-zagueiro que ele pegou lá na França é o Alessandro. Quarto-zagueiro também, olha. O time dele, ele tem jogador para fazer uma boa seleção. Ele vai ter tempo para treinar agora, depois que começar os jogos, né? Tem uns treinos, acho que ele vai ter uns 20 dias antes da Copa. Aí ele vai...
Ele tem qualidade, o time tem qualidade. Não falamos de Rafinha, veja bem, Rafinha, naquele outro ataque. Não, tu vê, tu não botou o Rafinha, né? Pois é, quer dizer, aquele outro também que jogou no Botafogo, muito forte, Luiz Henrique. Luiz Henrique, Na que é direita, um canhoto. Todos têm a mesma característica. Sim, tem o Estevão, o Luiz Henrique e o Rafinha. Rafinha. São jogadores da direita de pé canhoto, da direita para dentro. Né? Agora, eu tenho uma regra que eu imagino, e tu como treinador pode até me contestar. Eu acho que quando tem um centroavante de área, tu tem que ter no mínimo um pé do lado. No mínimo um pé do lado. Vai no fundo, né? voltar. Para o cara ir no fundo e cruzar para trás. Porque o pé trocado, ele traz para dentro para arrematar ou para fazer a jogada. Né? Começou esse foi o Bayern, com aqueles dois lá, o holandês, na esquerda, sim, direita, o Overmars. E do outro lado o francês. Não, do outro lado, o Ribéry, né? Ribéry francês. O Ribéry de um lado. Ribéry à esquerda. E o pé canhoto na direita, que era o... Um carequinha, né? Não me lembro o nome dele agora. Era o holandês. E só um 9 na frente. Ele vinha para dentro para fazer uma tabela. E, quer dizer, eu gosto de dois enfiados. Eu gosto, se for 4-2, eu gosto de dois jogadores enfiados. Também não gosto de trocar muito de jogar pé de esquerdo, porque eu já sei que eu vou jogar para dentro. Eu sou o marcador, sei que vai vir para dentro. Mas era... Não é o nome do cara. Mas hoje a maioria dos times está jogando assim. Inclusive na base, tu tá jogando com o pé esquerdo na direita, né? E aí, pro marcador é fácil. O cara vai para... O marcador tem que forçar ele para onde? Para ir para a direita. Não deixar ele entrar para dentro, né? Exato, porque a jogada dele só acontece para dentro. Sim. Robin, holandês. Esse mas era um... Esse time era o Bayern de Munique só. E Miller, enfiado. Na época o Miller era enfiado. Nossa. Depois, não foi do tempo do Lewandowski, mas era o Miller enfiado. Era 4-2-3-1, Miller. Pô, Ozil, o time dele é brincadeira. Então eu gosto assim, mas ele não tem nenhum pé direito para botar na direita. Ele está cheio de pé esquerdo para jogar na esquerda. Teria o Rodrigo. Mas o Rodrigo também não rende muito na direita, né? Assim, se tu pegar o Martinelli, que eu acho um baita do jogador, esse joga da esquerda para dentro também. Por quê? Ele acha, e eu concordo, que os caras que jogam por fora, primeiro que se jogar 4-4-2, então precisa ter lateral que passe. Ele só vem por trás para dar o apoio. Por isso que ele gosta de uma defesa que marque. Ele disse lá atrás, antes de vir para a seleção, o lateral tem que marcar. Se puder atacar um pouquinho, tá bem, ele tem que marcar. Porque ele tem 2 pontas, e tem, né, com qualidade. Para que o lateral vai apoiar? Não precisa. Ele vem por dentro, encosta, aí tu tem o Estevão, tem o Rafinha, tem quem tu quiser, no outro lado tem... E o Martin, e outra coisa que eu sinto, esses dois caras, eu gosto, esses dois caras por fora, da segunda linha de 4, esse cara tem que marcar e correr atrás dos laterais, tem que ter intensidade, que seria o Martinelli, e do outro lado o Estevão. O Estevão já está fazendo isso bem, de fechar. Então, sim, o Estevão já fazia no Palmeiras, né? E agora não joga na Europa se não fizer, né? Sim, se não faz, tá fora. E o Martinelli é muito bom jogador, esse cara do Arsenal. Vendeu hoje o jogo dele. Ele era do Ituano aqui, né? Sim. Saiu o gurizinho daqui. Gabriel Martinelli. Mas falando em seleção, voltando um pouco para a seleção, eu quero saber sobre a tua seleção de 82, né? Que foi uma seleção... A mais amada essa. Foi uma seleção que jogava demais, né? E o que levou àquele desfecho, eu tenho a minha impressão, que eu vou te colocar, né? Eu tenho a minha impressão, até porque tem um bastidor que eu fiquei sabendo com o Tite, eu soube do Zico também através do Tita, que é muito meu amigo, e é muito amigo do Zico, né? Como é que tu viu aquela seleção? Como é que tu vê aquela seleção? Sim, primeiro foi um prazer jogar com esses caras, né? Era um espetáculo, porque a gente não era proibido dar mais que 2 toques na bola. Era 1-2, o pessoal passando, e era um time, Fernando, tinha Leandro de um lado, que é um dos laterais mais fantásticos que eu vi, de qualidade. Ele, qualidade técnica. Segundo o próprio Zico, era o jogador mais habilidoso do Flamengo. Mais do que ele, mais que a Adílio, E do outro lado o Júnior, que foi meio campo do Torino. Então tem 2 laterais com muita capacidade. E os 2 marcavam, principalmente o Leandro, marcava bem. Moscaram mais zagueiro e o Luizinho, que também arredondava. Aí tu ia pro meio campo, tinha Cerezo, eu, Zico e o Sócrates. Quer dizer, e tudo 2 toques. Não tinha... E assim, quando o Tele fez eu tinha uma ideia e passei na preleção. Quando o Tele falou, quando tu que joga lá, porque nós tínhamos visto Itália e Argentina, nós somos no campo. E a Itália passou a fase inicial do campeonato sem ganhar, com 3 empates.
Isso, Paulo Rossi saiu em todos os 3 jogos. Aí, terminado o jogo lá, nós viemos embora, e nós estamos fazendo um lanche, Zico, Sócrates, eu e o Tele, na mesa. Aí começamos a falar do jogo. Depois do jogo, isso? Sim, depois do jogo Argentina e Itália. Ah, depois da Argentina e Itália. Eu digo, olha, nós íamos jogar com a Argentina. E, olha, ficou claro que, certamente, Galo, que o Argentina vai grudar em ti como grudou no Maradona. Então, pois falamos rapidamente. No dia da pré-eleição, o Tele perguntou, depois de falar sobre a tática e tal, perguntou se eu queria falar alguma coisa. Eu falei, olha, já que tu joga lá e tal. Eu disse, olha, eu vou sugerir uma coisa, mas não quer dizer que tem que ser feito. Certamente o Zico vai ser marcado pelo Gentili. Tem um jogador da Itália, que para mim é o melhor lateral da Europa, que chama-se Cabrini. Sai com muita velocidade e muita qualidade, era da Juventus. Então, eu sugiro, como o Gentili vai marcar o Zico, que o Zico leve o Gentili para cima do Cabrini. Para não dar espaço para ele passar. Fica 2-1. Um. Quando ele passar, aí nós ficamos com mais espaço, porque aquela seleção, toda a qualidade do Zico, não depende só do Zico. Tinha Júnior, tinha Leandro, tinha Falcão, tinha Cerezo, tinha todo mundo. Então, a gente tiraria o Zico do meio, jogaria ele para cima do Cabrini, para o Cabrini não. Mas o Cabrini vai apoiar com o Zico do lado dele. Então, nós tiraríamos esse apoio do Cabrini, né? Mas claro que não foi isso, né? Mas aí resolveu ficar com o Zico mais no meio. O primeiro gol da Argentina, o Bruno Conjunto vira o jogo para o Cabrini chega perto da área, cruza o Paulo Rossi entra e põe um gol. Gol de cabeça, o primeiro gol. Então, assim, mas não mudaria se o Zico ficasse lá. Mas, assim, o time da Itália era muito bom. O Zoff era o melhor goleiro da Europa, o Gentili marcava que nem um louco, o Xeré é o melhor líbero, o Cabrini, um lateral de muita qualidade. Tu ia para o Tardelli, que era um jogador daqueles que hoje somos de box-to-box, marcava e chegava na frente. O Antonioni, da Fiorentina, jogava. E o Rossi... O Graziani, que era o toscão, da esquerda, vinha da esquerda marcar, e o Bruno do outro lado. Então eles fechavam o meio, jogavam o Gentili marcando o Zico, e o Bearzot, que era o treinador, botou um outro lateral, Oriali, para não deixar o lado vazio, porque o Gentili atrás do Zico. Saía. Claro, e botava o... Então ele ficou com o time dele muito fechado. E o Gentili marcou o Maradona também, então era certo que ele ia fazer a mesma coisa. Foi o que nós dissemos, vai marcar a mesma coisa. E tem um lance de pênalti que puxa a camisa do Zico, que rasga num buraco, né? Era pênalti. Acho que lembro. Mas assim, era um jogo para empate. E as chances de gol que o Brasil teve também. 3, uma da cabeçada do Sócrates. Mas o que eu soube, né? O que eu soube pelo Tite, pelo Tita, sim, né? Que tu chegou depois. O time estava formatado para jogar com o Paulo Zidoro pela direita. Tu chegou depois e tu não podia ficar fora, né? E aí o que o Tele fez? Tirou o Paulo Zidoro para que alguém de vocês ocupasse o lado direito sem a bola. Sem a bola, alguém de vocês teria que ocupar o lado direito. Que seria, na verdade, teria que ser o Sócrates ou o Zico. Um dos dois teria que ocupar o lado direito. Porque nós estamos mais atrás, marcando. Vocês dois, tu e o Cerezo de volante, e o lado direito para um dos dois. Só que isso não foi ocupado em nenhum momento. E como tu chegou um mês antes, né, isso teria meio que desregulado. Mas né? O que realmente aconteceu foi o seguinte: eu estava na Europa, tá? Já desde 80, e os europeus não liberavam naquela época. Aliás, quem fez isso foi teu amigo aqui, quando eu treinei a seleção. Nós criamos jurisprudência. Eu chamava o jogador, mandava para, sei lá, para a Juventus, mandava para a Federação e mandava para a FIFA. Até que um dia a FIFA fez essa data FIFA que tem hoje, graças ao que nós fizemos, junto com o Salgado, Jorge Salgado. A gente criou, tinha que se apresentar 3 dias antes do jogo amistoso. Jorge Salgado, esse que foi presidente do Vasco? Sim, ele era da seleção, ele era diretor de futebol, era diretor. E nós, mas vamos fazer, alguém vai ter que levar essa vantagem. Na época, nós conseguimos que 3 dias do amistoso e 5 dias antes do jogo oficial. Não tinha data FIFA, mas se criou essa situação. Então, bom, aí eu vim. O seu também estava fora. Só que não te disseram, é que o Cerezo foi expulso no último jogo da eliminatória. Então ele não jogaria a primeira partida. Isso eu não me lembro, isso não me lembrava. Nem eles, porque ele foi expulso e pegou um jogo de suspensão, que seria o jogo contra a Polônia. Não, foi a Rússia o primeiro jogo. Ele estava fora do jogo. Foi o gol do Éder, aquele, né? Ele gol de fora da área. Foi, que eu abri as pernas. Meu amigo meu, deixa a bola passar. E o gol do Magrão do Soc também foi um golaço. Quer dizer, ali naquele jogo, o Cerezo não estava fora. Então eu joguei. E é tão maluco isso,
Jogou com o Sócrates, né? Sócrates e Zico. Tu, Sócrates e Zico E o Dirceu. Dirceuzinho na ponta direita, Aí que eles, trocado. Aí jogaria, deveria ter jogado, enfim, Paulo Isidoro, mas deveria ter sido das suas razões. Mas a coisa mais maluca é que a inscrição não tinha hoje 90, era de 1, 2, 3, 4. De 1 a 22. Sim. Se tu olhar bem, o time titular seria o quê? 1, lateral direito 2, 3, 4 e 6, ou 6 e 4. Né? O meio campo seria, sei lá, de 5 e 10. Os reserva, no caso, o 5 seria o Cerezo, estava jogando. Os reservas seria o quê? O Edevaldo, reserva do Leandro, seria 13, seria 12 ou 13. Os dois zagueiros, reservas, no caso, o Juninho e o Edinho, seria 14 e 15. E Era o Edinho reserva, né? Lateral esquerdo, o Pedrinho, seria 17. Seria o meio campo. Eu seria com a 17 ou com a 18, porque ele não podia me dar 5. Porque ele não ia. Tu era 15 nesse. Acabei sendo 15. É. E não seria o 15. O 15 seria o zagueiro. Eu seria 17 ou 18. Ele me deu a 15. Com 5. Que é maluco isso. É. E tem um gol com Nova Zelândia que eu faço, que eu estou chutando. A camisa para cá só aparece o 5 nas costas. Seria o número 17 na ordem, né? É. 13, 14, 15, 16. Aí o volante, eu 17 ou 18, 19, 20, 21, 22. Era o Batista o outro, né? Era o Batista. Tinha o Renato, o Pé Murcho, que chamava. Então, assim, por isso que o Cerezo jogou, por causa disso eu joguei, e depois saiu o Dirceu e entrou o Cerezo, aí fez o quadrado. Mas como é que tu enxerga, naquela seleção, colocar o Paulo Isidoro e tirar o Serginho? Porque o doutor jogava de centroavante no Corinthians, em alguns momentos. O Serginho era o melhor centroavante do Brasil na época, tá? Ele fazia gol a dar com pau, o Serginho. O Careca, que estava na seleção, que era o reserva, aquela do Serginho, teve uma lesão grave no último treino para escrever os jogadores. Ele está do meu lado, levantaram a bola, ele levantou o pé, estourou o adutor da Mas o Careca era titular, o Não, Serginho. era reserva. Era o Serginho reserva? era titular. Porque estava no momento, batia nele e entrava. E o Tele era muito correto nisso. O cara joga bem, está fazendo gol, não tem como dar. E ele machucou o adutor, Careca. E essa história é engraçada. Quando eu fiz o livro da seleção, o Neilo Larmar, que é o pai do Rodrigo hoje, que é o médico da seleção, teve o Júlio de Coutinho falou, e aí? Temos que escrever aí. Não dá, o Careca está fora. Não tem como. Não tinha ressonância na época, não tinha nenhum exame, era olhômetro. E ele conta no meu livro que eu falo com ele, ele diz assim, Paulo, eu disse que não está. E aí eu apavorado. Vai que esse cara volta para o Brasil, depois de uma semana joga, eu tô fora da... E aí, no outro dia, 7 da manhã, toca o telefone no meu quarto, era o Careca. Ele já tinha sido escrito, né, o Roberto Dinamite, no lugar do Careca. Doutor, era o Careca, vem, dá um pulinho aqui no meu quarto. Eu fui lá no quarto do Careca, quando eu olhei a perna, estava muito preta, dizendo assim, graças a Deus. E o Careca talvez pudesse entrar, né? No derredor do Careca era muita coisa. Porque o Careca jogava, né? O Serginho jogava. não, né? O Serginho era de conclusão. Isso, mas ele estava... É que o Serginho sempre jogou com o zagueiro, ele batia, ele custava, ele queria o cara aqui. Contato físico. Sim, e na Copa, alguém deve ter dito, a Copa é diferente, o juiz expulso, acho que e tirou um pouquinho da agressividade do Serginho, a agressividade no sentido de brigar com o zagueiro, que era a força dele. Mas, enfim, é uma pena, porque essa seleção, dita por muita gente, é a mais amada, sabe? Onde a gente vai, vou dar palestras, 15 minutos finais, e 82, 80. Cara, eu me lembro dessa seleção porque foi uma grande decepção, porque naquela época, hoje eu não tenho um encantamento de seleção, mas naquela época eu tinha. E sim, eu tinha certeza que nós íamos ganhar. Entendeu? Porque o Jornal de São Paulo, toda a imprensa, a primeira vez que eu vi a imprensa toda triste, tinha jornalistas que choravam lá na Espanha. E tinha, não sei qual era o jornal, se era Folha de São Paulo, ou o Jornal da Tarde, que tinha que fazer texto, né? Os caras não conseguiam escrever nada, né? Aí apareceu uma foto de um guri, que hoje é um advogado, que é Vilela, o nome dele, com a cara de choro. Sim. Essa foi a capa do jornal. Genial essa cara. Esse advogado, anos depois, na outra final que o Brasil ganhou foi em 2002, né? Ou 2006. Em seguida, depois foi em 94, né?
Foi 94. Convidaram ele para ir assistir o jogo, todo mundo para ver. Ele combinou, mas não foi. Depois, mais que vamos perder, fica eu sou pé frio, não foi. Ele é São Paulo, na verdade, São Paulo. Mas a seleção, até hoje, ela é espetacular. Mas eu não sei. Eu, né, de fora, eu teria escalado para equilibrar o time, que o Sócrates jogava de centroavante. Eu teria escalado ele. Eu teria feito essa mudança, mas também o Tele estava com os jogadores lá, não tô... 3 meses treinando. Essa altura não... Não, e 2 anos jogando, né? E sempre com um resultado positivo. Sempre titular do Serginho. E tu que trabalhou com o Tele, tu trabalhou com o Minelli, tu trabalhou com o Enio Andrade, o que tu tem desses aí? Quem é a tua melhor imagem? Trabalhei com o Lido. O Lido Holm também. O Lido era um cara espetacular. Ele foi o teu único treinador na Roma, não? Depois veio o Eriksson, que saiu do Benfica. Que também era sueco, né? Enfim, me dei bem com os dois, até porque o Eriksson também falava um pouquinho de português, embora sendo sueco, ele trabalhou no Benfica. Depois trabalhou um monte de time, seleção da Inglaterra, trabalhou na... Já fez um elogio para mim quando teve o jogo Brasil e Inglaterra naquela Copa, disse que eu fui o jogador taticamente melhor que ele conheceu. Achei legal. Pô, e o líder é especial. Ele chegava no vestiário, além das histórias dele, né? Ele jogou no Milan. E ele fez até um vinho com os amigos dela. Green, Norton e Lidon, que eram os 3 suecos que jogavam no Lidon, jogavam no Milan. Ele conta... Gunnar Green, né? Era Gunnar Green. Ele era um cara... Ele diz assim, na conversa mesmo comigo, com o Bruno Conte, e aí, como é que foi isso como jogador? Eu como jogador... Aí dava as coisas dele. Um dia, ele teve uma entrevista coletiva, ele como jogador, e ele foi jogar contra o Real Madrid. Milan e Real Madrid. No Real Madrid, tinha o tal de Puskás, que era o Messi dos dias de hoje. O craque. E ele foi encarregado de marcar o Puskás, né? Aí o cara, mas como é que foi? Não, foi bem, eu fui bem, marquei bem. Aí o jornalista disse, o cara fez 3 gols. Mas só, né? Mas só. E o Ancelotti tem essa cara do Lino também. Mas o Lino é especial. O Enio era um cara que também me chamava de filho, velho. Porra. O Dino Sani foi quem me colocou para profissional. Foi o Dino, né? O Dino que me lançou. Mas quem me trouxe para volante, para centro médio, foi o Ernesto Guedes, que sabia muito também, o Ernesto. E depois teve o Minelli, que aí sim, eu saí de volante para jogar mais na frente. Todos tinham uma capacidade, né? Mas o cara que me lançou foi o Dino. Eu me lembro, tinha o Tovar e o Carbone, daí tu surgiu. Eu viajei, na quinta-feira venderam o Carbone. Agora, recentemente? Naquela época. Venderam o Carbone na quinta-feira. Eu entendi, tu viajou. Não, tu viajou com a... Com o time principal. E o Carbone era reserva do Clodoaldo na seleção. No Inter, ele era reserva do Tobar, que era um negócio interessante. E venderam o Carbone do Botafogo numa quinta-feira. Aí eu viajei com o time. Jogamos Manaus e... no Pará e Manaus, acho. E aí o que aconteceu? Eu não joguei lá. Viemos para Porto Alegre para jogar outro Cruzeiro. O time do Cruzeiro tinha Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Raul no gol. Esse Dirceu Lopes era um fenômeno. O Dirceu Lopes dava um drible daqui lá naquela esquina, muita velocidade. E o Tovar não achava ele. Tu não come seu chão? Vou comer? Pô, eu estou de olho nele. Mas aqui, esse Dirceu tinha uma velocidade... Pô, o Cruzeiro um ano antes jogava com o Tostão também. E aí ele... Com 15 minutos, o Dino olhou para o Tinha. Quer esse Falcão? Eu digo, 15 de jogo? Vendo aquele cara que eu ia sobrar para mim, marcar ele, porque era 5, aquele era o 10. Fernando, ele difícil, o campo estava molhado, aí ele botou no intervalo. O Raul saiu jogando, ele saiu para o lado, na frente da social, para receber, a bola bateu no chão e eu ia chegar lotado com ele. Ele deixou a bola passar, como se tu seria o Falcão e ele, e o Dirceu passou, deu por aqui, saiu por aqui. Eu digo, tu não vai levar. Eu dei um carrinho, peguei bola, peguei Dirceu, e dei sorte que a bola foi lá no pé do Edson Scott, que estava no lateral esquerdo. Aí eu não saí mais. Essa foi a minha estreia no time principal.
Nós estamos vivendo hoje um momento no futebol brasileiro de franca hegemonia de Palmeiras e Flamengo. Pela gestão, pela arrecadação, pelos processos bem mais evoluídos aqui, nós aqui, tanto o Grêmio como o Inter, trocam de gestão, trocam de diretor, trocam de treinador, trocam de elenco. E a gente sabe, lá na época lá, áurea do Inter, que foi 75, 76, a gente tinha uma sequência, né? Sim. O Inter foi protagonista durante 10 anos, tendo adversários como o Palmeiras, que era um grande time, como o Santos, como o Flamengo, que não era tão bem administrado como é hoje, né? Mas tinha grandes jogadores, tinha Júnior, tinha Zico. Era, que chegaram logo depois, sim, né? O grande time deles é o time de 80, 81, com esse pessoal. Eu lembro a escalação. Era Marinho e Figueiredo zagueiro, Leandro e Júnior, Raul no gol, meio campo era Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico, né? Mas do Flamengo, nós jogamos, internacional do Flamengo, nós fomos botar as faixas do Flamengo no Rio. Eu estava lá do Figueiredo, eu disse, olha, Figueiredo, time tudo gurizada, tinha o Zico, tinha o Cláudio Adão, tinha o Adílio. Bah, tomamos 3-0. Aí eles vieram botar as faixas aqui na gente. Aí nós ganhamos de 4-0. Só que o nosso time aqui, ele não jogava recreação, ele só jogava competição, né? A primeira bola, o Cláudio jogou o Zico lá na tela. Não tinha brincadeira. Não sabia jogar brincando. Não, brincando, não. Então, como é que tu enxerga isso hoje, esse modelo? Esse modelo, nós estamos muito distantes deles. Qual é a tua visão sobre isso? Pois é, hoje se fala muito na SAF, eu não tenho muito claro isso, sabe? Porque eu acho que a vantagem é que se tenha, para ter um dono, né? Certamente o dono está preocupado com o investimento, como é que não vai gastar mais do que arrecada, que é o que não acontece no futebol brasileiro. Todo mundo deve, né? Com exceção talvez desses que você falou aí. Eu acho que a gestão ela é fundamental. Não pode se viver de pressão de torcida, tem que ter certeza do que está se fazendo, embora ter certeza é uma coisa que ninguém tem, né? Porque depende, ainda mais no futebol, que a bola tem que entrar, se não entrar. Mas acho que a vantagem desse do Flamengo tem alguém do scout que é muito bom. Ele busca gente aí que o Palmeiras consegue ter lucro no ano, mesmo vendendo muita gente e trazendo muita gente. Não, eles gastaram em reposições 300 milhões. Em reposições. Mas tá vendo? E venderam e ganharam muita gente. E venderam mais do que isso. Sim. Então isso é gestão. Né? Isso aí é a Leila, né? Com a sua turma lá. Então eu acho que... Começou com o Paulo Nobre, passou pelo Paulo Nobre também. Paulo Nobre também foi. Foi bem. Ele colocou isso. Né? Então, assim, e eu acho que, por ser gestora, ela sabe lidar, de repente, com o momento negativo do time. Então, eu acho que tem muita gente que fez SAF que a coisa não andou, né? Outros que andou. Agora, sabe por que não andou? Eu acho que a escolha dos profissionais para trabalhar nos clubes, eu acho que aí também pode ser um equívoco, né? Quem é que eu chego da Europa, eu chego dos Estados Unidos, então tenho dinheiro, compro um time e tal, faço a SAF e tal, monto uma SAF e tal, tenho tantos % do clube aí eu não posso errar na escolha dos profissionais que vão administrar esse meu dinheiro no clube. Eu vejo que tem muitos erros nisso. Não, o que eu acho é o seguinte, o dirigente de futebol, que comanda o clube, que vai optar por SAF, ele tem que ter 3 pilares, né? Os 3 pilares é competitividade, longevidade e sustentabilidade. São os 3 pilares. Porque, na verdade, tu não tem que perguntar quanto é que o investidor paga, tu tem que perguntar quanto é que ele garante. Sim. Porque é ele que vai te trazer o recurso para tu implementar o teu processo de gestão. Ele não vai pegar e te dar o dinheiro. O dirigente fica fora, ele vai cuidar da piscina. Sim. Né? Ele cuida da piscina e o investidor contrata um profissional, um gestor, isso aí um que é o CEO. segredo. O cara que seja... O dirigente, cabe ao dirigente que está cuidando da piscina fiscalizar se esse dinheiro está sendo colocado naquelas rubricas. E tem que cobrar isso, entendeu? Se tu fizer uma análise hoje no Brasil, né, tu tem uma SAF muito bem feita, que é do Bahia, é a melhor SAF que tem. Do City, né? Do City, que é uma corporação que tem 5 clubes no mundo, né? E está fazendo direitinho. Pagou toda a dívida à vista. Toda a dívida do Bahia foi paga. Fez um CT que é de primeiro mundo. Tá? Colocou o Rogério Ceni, a despeito de ganhar ou perder, ele mantém o Rogério Ceni. Ele troca o elenco gradativamente. Então ele mantém 70% do elenco. E está trazendo jovens da base.
Então, o Bahia ganhar é questão de tempo, eu vejo, né? Aí tu vai pro Botafogo, eu acabei de fazer esse tipo de comparação. Tu vai pro Botafogo, o Botafogo não tem base. Ele compra jogador a preço de venda. Ele compra jogador a 20 milhões de euros para vender por 21, quer dizer, ele não tem retorno nenhum. Porque tem comissões, tem intermediações que paga no meio do caminho. Se eu sou um investidor que vou comprar um time com SAF, se eu fosse, a coisa mais importante de todos é o que eu tenho na base. Que é a chance que eu tenho de voltar aquilo que eu estou investindo. Sim, exatamente. Se tu não tem base boa, tu vai comprar um jogador com 27, vender com 28, tu não vai ter lucro e tu não vai ter qualidade, porque é difícil, né, você comprar um jogador. Então tu tem que ter os teus guris 17, 18, ali que tem que ser o trabalho, na minha base. Trabalha ali para você ter condições de alimentar o teu time principal e depois 2, 3 anos vender com um preço... Não, e aí tendo uma política de futebol, tu vai saber quem é que tu vai comprar para abrir caminho para o guri da base. Se tu tem um menino lá, tu não pode ter 1 ou 2 jogadores mais idade, fechando a porta para não deixar o jogador. Fechando a porta do guri. Exato, impedir o jogador de sobressair. Sim. Então, eu vejo assim, que essa diferença... Mas aí tem que ter alguém que é capaz de... Olha, não, isso aqui não precisa ter um guri ali embaixo. Ó. Aí tem que ter alguém que tenha força, conhecimento e prestígio. Não precisa contratar aqui o Paulo. Contrata o Fernando, que tem 18, o cara tem 26, mas vai fechar o espaço de guri. Exatamente, é isso. Então, são processos que já se fazia lá atrás, em clubes bem geridos, que tu tem que trazer para a SAF. E o dirigente que está saindo, ele tem que só fiscalizar se isso está sendo feito ou não. Né? Se tu me perguntar hoje, eu acho que tem que ser SAF, eu acho que tem que ser associação, tanto faz. Para mim tem que ser bem gerido. Tem que ter processo, tem que ter planejamento, tem que seguir o orçamento. Né? Essa é a grande realidade. Paciência. E o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo, através do Eduardo Bandeira, que foi um presidente importante da história do clube, ele conseguiu ter essa visão, parou de gastar desnecessariamente, andou perto de cair, mas até simultaneamente ganhou uma Copa do Brasil, o que arrefeceu o ânimo contrário da torcida. E ele acabou, então, né, passando aquela dificuldade inicial, pagou as contas. Porque, o Flamengo arrecada 2 bi hoje, né? E na época arrecadava 800. É importante também ter um presidente que tenha uma leitura, que sabe que precisa ter tempo, que possa dar espaço e que possa segurar, né, a bronca. Porque a bronca é principalmente time popular. Não, a bronca vem, né? Time popular Não, os treinadores, essa safra brasileira, né, que não está conseguindo se manter, né? Os jovens treinadores não estão conseguindo se manter. E os estrangeiros estão sendo, né, relegados a um primeiríssimo plano. Como é que tu enxerga isso? Eu sou rigorosamente contra reserva de mercado. O que vale é a competência. Eu concordo plenamente. Tanto para jogador como para treinador. Para tudo. Eu acho que eu sou um dos caras que ajudei a criar o sindicato dos treinadores, mas eu acho que nós, os europeus, têm uma leitura, até porque eles tiveram que fazer isso ao longo do tempo, lá atrás, que eles tinham muito aspecto tático, mas se prepararam para isso, para enfrentar seleções como Brasil e Argentina com a qualidade que o jogador brasileiro e argentino tinha, principalmente, né? Qualidade, né? E eles se prepararam taticamente para isso. Hoje não, hoje eles têm jogadores lá que jogariam, pega um Totti, jogariam na seleção brasileira, se fosse o caso, né? E vários. Então hoje eles têm muita qualidade também em campo, né? Eu gosto eu não gosto muito daquelas mesmices, né, de jogo. Eu quero construir um time evidente que ganhe, né? Mas que ganhe jogando bem e que possa dar uma alegria para quem está vendo, né? Eu faço uma relação sempre com o tênis, tá? Como é que tu vai discutir um Djokovic, né? Um Nadal? Mas se eu tiver que escolher, eu vou ver o Federer, entendeu? Porque o Federer dá um espetáculo. Além de jogar bem e ganhar, ele tem uma qualidade de jogo. Por isso que a seleção de 80, mesmo não perdendo, ela é emocionante, entendeu? Porque o Barcelona do Guardiola, dava gosto de ver. Sei lá, o Real Madrid com o Ancelotti, que era um pouco diferente, mas o time atropelava. Então eu gosto de ver mas eu acho que esse é o último estágio do time.
acho que o estágio da qualidade definitiva é o último estágio. Tu tem que começar não perdendo. Não, tem que montar. Tu tem que montar, tu tem que começar não perdendo. Depois tu tem que não perder e jogar mais ou menos. Depois jogar bem e ganhar. É o último estágio. Eu vejo assim. Sim, o problema é que às vezes não tem tempo, você já te manda embora. Isso é verdade. Manda embora. Mas eu gosto de time que jogue, cara. Eu gosto de time que jogue bola. E quando eu digo assim, ó, eu lembro sempre do Enio Andrade, quando ele diz assim, a gente entrava na entrada do Beira-Rio, tinha aquela... Aí, logo que passava, logo seguinte, aí a capelinha, falando anos atrás. Sim. Eu entrava, estava sempre a imprensa ali. Aí alguém diz assim, e aí, seu time domingo vai ser ofensivo, né, seu Enio? Ele fazia assim, que ofensivo? Meu time é equilibrado. E é verdade. Tu não pode ser ofensivo, não pode ser, tu tem que equilibrar isso, né? E equilibrar é um time que, se tu tiver a bola, tem que jogar. Se tu perder, tem que marcar. Essa é a síntese, né? Você perdeu a bola, marca. Jogou, tem a bola, joga. E eu acho que a grande vantagem que era do Barcelona, que para mim talvez tenha sido o último time dessa qualidade que eu vi, não era quando ele tinha a bola, não é quando o Iniesta pegava, quando o Xavi, quando o Sérgio encostava, que é outro volante, com o Messi. Não, a grande vantagem desse time é que quando ele perdia, ele mordia logo. Pegava e marcava. Ele roubava em cima. Quer dizer, perde e pressiona, né? então, se tu pegar os jogadores brasileiros de muita qualidade, quando tem a bola, vão jogar muito. Agora, sem a bola, não tem essa pegada que tinha esses caras do Barcelona, né? Nesse caso. Então, eu gostava do Barcelona muito mais ele sem a bola. E era um time leve, né? O Barcelona era um time leve que conseguia pressionar. 4-3-3, né? 4-3-3. E conseguia pressionar. Vamos ver aqui uma costelinha. Bem, pessoal, servi uma costela aqui agora, carne gaúcha, depois de ter servido uma linguicinha defumada. Falcão, que tal a carne? Fez jus à fama. Hein? Tá boa a carne? A carne Bem também e o assador, né? Tá muito bom, muito bom. Bom, estamos começando esse trabalho agora, vamos ver se vai dar certo. A primeira coisa é agradar o convidado. Se o convidado está de acordo... Tá ótimo, maravilhoso. Eu que gosto de carne bem passada, que isso é um problema sério pro assador, né? Problema sério. Eu vou botar um entrecô agora, e aí tu não reclama não, isso vai estar duro. Eu só vou olhar pro entrecô. Vou só olhar para ele. Não vai no Mas entrecô? essa aqui eu tô maravilhosa, essa aqui. Costelinha, né? Porque eu gosto de carne bem passada. E carne bem passada, se botar no entrecô ou a picanha, bem passada, endurece, não tá legal. Mas essa, deixa para mim essa costela aqui. Não, a costelinha tá à disposição. Ótimo. Bom, então vamos seguir aqui, vamos seguir o nosso papo. Nessa observação que tu tem feito aí, como um aficionado e sempre apostos para ver os jogos, temos uma Copa do Mundo. O que tu está vendo? O que tu acha? Argentina, Brasil, França, Espanha, Noruega. Eu não vi Noruega, estão falando muito da Noruega. Portugal também tem um time com bons jogadores, o Vitinho, muito. Aquele. Opa, time do Portugal. Aqueles jogadores que jogam na Inglaterra, é um time competitivo, o Cristiano Ronaldo. O meio campo que joga com o Casemiro, me fugiu o nome agora, joga muito, junto com o Casemiro, o time do Casemiro joga, é o timaço, jogador de meio campo, português também. Olha, se perguntar quem ganha a Copa, eu vou te dizer assim, eu aposto no Brasil, tá? Agora, tem quem? França, você falou em França, falou em Espanha. A Noruega é um time, eu vi jogar, é impressionante o que eles estão fazendo. Não sei se se na Copa do Mundo não pesa, né? Copa do Mundo é Copa do Mundo, não sei, não pesa muito. Mas a Argentina é sempre... A Argentina ainda mais que é um time que não mudou muito, né? É o time da última Copa. Se a gente falar daqui a 10 anos, tá? 11, 15 anos, quem serão os times possíveis campeões, a gente não vai deixar de botar Argentina, Brasil, Alemanha... eu não falei na Alemanha. Alemanha e Itália. A Itália não está bem, mas esses quatro, se pensar 15 anos atrás, tu sempre bota esses times para possíveis ganhadores, né? Mas, assim, acho que a França, que é um time forte, a Espanha, a Alemanha, é sempre a Alemanha, né? E me surpreendi com a Noruega. E tem outro time que eu vi jogar, que eu não lembro, porque eu vi, mas não lembro agora, se ela foi a Suíça ou a Suécia. Um negócio, marcação de saída, de velocidade, os caras, sabe, Copa do Mundo, a coisa é jogar na Argentina, Copa do Mundo, que a Argentina tem pesos, mas essas seleções não tiveram peso em Copa do Mundo, eu não sei como é que vai ser a reação, né?
Mas é pesado. Mas eu acredito que a gente possa ganhar a Copa. Nós temos grandes jogadores, nós temos um treinador acostumado, né? Porque que não se perturba. O grande problema que eu vejo do treinador brasileiro é a perturbação diante da crítica, diante de revelações internas dos jogadores, né? Que eventualmente sejam substituídos. Isso aí tem, né? Tu sabe disso? Sim, mas com ele não. Com ele não cola. Não cola. Não cola, ele tá pouco ligando. Não, e tem os caras respeitam, né? Isso é importante nesse momento. Há um ano, na Copa passada, o time que mais me chamou a atenção como um time de crescimento foi a seleção espanhola. Sim. Né? Que a seleção espanhola está retomando. Inclusive, eu achei que o estilo de jogo semelhava ao Ajax antigo, ao futebol holandês, múltiplas funções, troca de posição, abafa. O time deles é bom. Eu acho que a Espanha é um time que vai incomodar muito nessa Copa. Vai. Tá? A França, que manteve time e tem jogadores grandes, jogadores competitivos, né? Isso aí também é um diferencial. Então eu acho que o vencedor dessa Copa ele vai ter que ter grandes atuações. Vai ter que... Sim, eu também concordo. Se eu tivesse que apostar numa zebra, vamos chamar aqui, embora não seja a zebra, é a Noruega. Não sei se para ganhar. Mas vai chegar. Acho que sim. Eu não tenho essa opinião porque eu não acompanho a Noruega, então poderei mudar de opinião, mas realmente é muito comentado. A Noruega, vários amigos meus têm falado. Não lembro se é a Suíça que eu vi ou se foi Suécia, porque foi um jogo... Também fiquei surpreso com esse time, porque hoje em dia, se você enfrentar um time que marque bem, que te aperte, que faça uma marcação firme, é difícil, mesmo com toda a qualidade que você tem, é difícil passar. E esses caras marcam bem e tem uma saída de contra-ataque absurda de velocidade. Isso cria dificuldade para um tipo. Acho que nessa vantagem o Ancelotti tem. Ele não abre a defesa. Os laterais dele não saem apoiando. Ele é fechado. Ele tem ali, no mínimo, 5. São os 4 zagueiros e mais um dos 2 volantes. Esse ele está sempre com 5 atrás. Ele não dá a condição de ficar só com um atrás contra um jogador veloz. Ele não consegue, ele não faz isso. Sempre alguém na sobra. Eu acho que essa é uma vantagem. Eu concordo, eu acho que nós temos boa chance, o Brasil tem boa chance pela qualidade dos jogadores e pelo treinador experiente que tem, né, estrategista, na verdade, e que não se preocupa com o externo, não se preocupa com os comentários, que é o que, em última análise, os brasileiros, né, costumam sofrer. E agora, o que eu noto que ele está procurando e não achou é ter um jogador, um centroavante de área, aquele que tu precisa em determinados jogos, entendeu? Tá, Dadá ou Flávio Bicudo da época. Que estão no banco e tu entra com ele para ter uma bola alta mais... Para te mudar o teu estilo. Exato. Eu acho que ele está procurando um cara assim. Mas não tem, né? Pois é. O Pedro talvez pudesse ser, mas também não tem uma bola muito qualificada. E sai mais da área. Ele precisa de um cara que joga dentro da área. Ele mudou muito o jogo do Benzema. O Benzema também era um cara que saía. Mas o Benzema está sempre muito dentro da área. Então eu acho que ele quer um cara assim. Eu acho que ele não achou. No esquema que ele joga 4-4-2, né? Mas ele tem, do meio para frente, ele tem... Tem muitas alternativas. Né? Nossa Senhora. E tem um time potente, um time forte, meio campo, né? Com o Casemiro ali ainda, né? Eu vi o jogo dele, o último jogo, ele tá jogando muito, tá metendo bola, tá chegando na área. Olha, o United, né? Ele e o outro volante, que é um português, que eu não vou lembrar o nome, o cara jogou muito nesse jogo, muito. Enfim, eu acho que... E a maioria tá jogando na Europa. Então, eles se conhecem, não tem nenhuma novidade de enfrentar a seleção do outro país, porque eles estão todos jogando contra. Isso é uma grande vantagem, né? E eu acho, assim, eu acho que o Brasil não dá mais do que 4, 5 jogadores que jogam aqui para a seleção. Até não dá nem para escolher, né? Tu tem, quem são os jogadores daqui? O Alessandro, que é do Flamengo. O Léo Ortiz, que eu não sei se vai, né? Poderá ir, mas não sei se vai. Acho que o André, o volante aquele do Palmeiras, tá no Palmeiras, né? Mas aquele pode jogar? Acho que não, ele é suíço, né? Não, aqueles meio campo do... O Andreas Pereira? Eu acho esse jogador eu acho maravilhoso. Esse ali. Mas eu acho que ele não joga na seleção brasileira. Acho que ele já jogou em seleção... Será? Ele já jogou em seleção de fora. Ele é filho de brasileiro, mas nascido fora. Né? Eu gosto dele. Ele jogou naquele... a bola fugiu dele naquele jogo contra o Palmeiras, ele esteve no Flamengo. Ficou marcado por isso, né? Mas eu gosto dele como jogador. Hoje é um grande jogador, né? O que ele fez no ano passado pelo Palmeiras... O Danilo do Botafogo, que é do Palmeiras. Também. Canhoto. Olha. Volante canhoto. É um grande jogador. Eu acho que a gente vai ter noção agora na próxima convocação. Ainda não ter noção. E ele tem o que ele quiser no meio campo.
Eu sempre brinco com os treinadores, Fernando. Brinquei com o Dunga, brinquei com o Mano, brinquei com o Tite e brinquei com o Ancelotti. Pô, eu só tenho uma inveja de vocês. Porque eu não tive na mão a safra que vocês têm. Pô, safra deles não. É diferente. Nossa Senhora. Eu lembro que a minha safra, a final do Campeonato Paulista, a final não teve São Paulo, não teve Santos. Teve Novo Horizontino e Bragantino. Quando eu assumi a seleção. E era o Nelsinho e o Luxemburgo, os dois treinadores. O Nelsinho no Novo Horizontino, que hoje o Novo Horizontino está aí... De novo, né? Bem, né? E tinha lá, não tinha esses 4 grandes. Então tinha safra estranha, né? Mas deu para ir. Mas como é que tu te vê nessa Copa? O que tu vai estar fazendo na Copa? Vai estar comentando? Tu tem algum projeto para essa Copa? Eu não tenho assim um projeto, mas eu gostaria de trabalhar comentando mesmo. Acho que eu gosto do comentário, eu gosto de ver, de dizer aquilo que eu estou vendo e principalmente não aquilo que eu só estou vendo, aquilo que eu vou fazer com que o cara que esteja em casa vendo possa entender bem o que eu estou vendo. Esse é o desafio. Compreender. Esse é o desafio. Compreender a leitura, né? Eu tenho que mostrar para ele aquilo que, para ele dizer assim, pô, é verdade. Né? Esse é o desafio do comentarista, eu acho. Tu fosse comentarista há 15 anos, 20 anos. Na Globo, 15 anos, RBS, Globo, trabalhei na Manchete, na Copa de 90 da Itália estava na Manchete, estava na Monte Carlo, televisão italiana, tive também, nas últimas 2 Copas, eu trabalhei na Fox. E teve até um programa, que tu era âncora do programa. Era domingo, era todo dia esse. E eu só trabalhei como comentarista no jogo Brasil e Alemanha, no famoso 7-1. Porque eu não estava nos comentários, estava o Vanderlei e o Mário Sérgio. Só que o Vanderlei, acho que o Mário Sérgio se sentiu mal, e para não deixar só o Vanderlei, eu fiz o comentário lá de São Paulo. Eu lembro de ter dito uma coisa, porque o narrador perguntou, está 3-0 a Alemanha. Falou, agora o que se faz? Eu digo, agora o jogador tem que... Preserva o time, né? Deixa 3-0, porque vai pro vestiário, dá chance de mexer e mudar o jogo, né? Mas aí é coisa de jogador, não é coisa do Filipão. Como é que o treinador vai conseguir mexer? Não, aí os jogadores que tinham que se organizar, olha, gente, pisar esse líder, se pisar esse aqui, não vamos tomar mais. Vamos pelo menos com 3-0, porque dá para virar. Agora, quando sai 5-1, não tem como. A Alemanha passeou, né? Então, esse jogo, o único jogo que eu ajudei o Mário Sérgio no comentário. A Alemanha sempre parece que não vem, mas vem forte. Os alemães são... Na Copa pós-Copa Brasileira, eles foram mal, se desclassificaram porque meio que relaxaram, mas depois já se estruturaram novamente. Eles marcam. É time novo também, né? Time novo. Bom, Falcão, estamos terminando aqui, já estou recebendo o sinal da nossa produção. Te agradeço aí, um baita de um papo. Estou apertando para terminar logo. Acho que eles querem comer também, né? Não, agora eles vão querem comer também. Não, agora vamos botar mais carne ali para eles. Eu te agradeço muito a tua disponibilidade. Foi um prazer. Tá, que legal, saiu um baita de um papo aí. Vamos ver qual vai ser a repercussão. Vamos ver. O Brasil sendo campeão, outro churrasco aqui. Vamos fazer outro. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do Fernando Carvalho Convida. Teremos outros, com outros craques, com outras pessoas que brilharam, né, durante o campeonato de 76, tanto o Acta Gaúcho como o Binacional. Grandes jogadores do Internacional, no maior time da nossa história. Teremos também convidados da primeira Libertadores e do Mundial. Teremos convidados de outros clubes, campeões em seleções nacionais. Teremos vários personagens que são muito conhecidos no futebol brasileiro. Nos acompanhem. Na sequência, teremos, então, vários episódios, sempre com um churrasco, sempre com algum prato, né, que possa ser até mesmo escolhido pelos nossos convidados. Tá bom? Até a próxima.